Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. Obrigada, Senhor. Vamos continuar um momento de gratidão ao nosso Deus, através dos nossos louvores, dizendo sobre o feito singular do nosso Senhor Jesus e o motivo por nós estarmos aqui, comemorando também nessa noite tão especial. Amém? Vamos cantar Que Feito Singular. Feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, dedicar-nos a Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar, dedicar-nos a Deus. Cantam todos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Cantam todos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que feito singular todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar, dedicar-nos a Deus. Que feito singular pra todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar, dedicar-nos a
Deus, que adotou-nos como filhos, e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos, e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos nos gloriamos, tão somente na cruz. Boas novas de perdão, alegria, salvação, redimidos nos gloriamos, tão somente na cruz. E feito singular. Olá, irmãos, uma boa noite. Então vamos seguir mais uma reflexão no livro que nós temos meditado, estudado, que é o livro do Jerry Bridges, Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da koinonia. Então hoje nós vamos para o capítulo 11 e nós falaremos sobre a comunhão no servir. Na quarta-feira passada, o Davi Mussi, ele trouxe a gente a reflexão baseada no tema que era a comunhão do sofrimento. Envolve como a vida de servo ou como a vida do cristão, ele invariavelmente vai ser demonstrado também na comunhão ou de passar sofrimentos, né? A gente está meditando e expondo na igreja a carta de 1 Pedro e mostra, ela fala bastante sobre isso, né? A gente comentou já diversas vezes que um tema recorrente da carta de 1 Pedro é o sofrimento, e o Jerry Bridges ele comenta sobre isso. Davi pôde trazer a reflexão para a gente na semana passada. E dessa semana a gente vai falar sobre a comunhão do serviço, né? Então não tem como a gente ter, e a proposta do livro é essa, né? A prática bíblica da koinonia. Então não tem como a gente experimentar vida em comunidade, vida em comunhão, se não houver serviço. Então, a comunhão do servir é importante, e uma das principais características, né, ou marcas ali do serviço é quando a gente se dispõe, né, e a gente entrega o nosso tempo, nosso talento, nossas energias a serviço dos outros no corpo de Cristo. E lógico, nosso maior e principal exemplo de servo é o nosso Senhor Jesus, né? Então Filipenses 2,7 vai dizer ali que o Senhor Jesus, né, ele assumiu a forma de servo. Em Mateus 20:28 vai dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. No Evangelho de João, capítulo 13, conta, tem um relato, né, clássico ali, de quando Jesus se colocou na posição mais servo, de forma que chegou até a constranger os seus discípulos. Então, o relato de quando Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive Pedro, ele foi relutante em deixar Jesus lavar os seus pés, porque ele considerava que ele não era um serviço, né, um trabalho digno para que Cristo fizesse. E tem todo esse relato ali, e Cristo se colocou nessa posição. O interessante é a gente observar do contexto de que naquela noite Jesus seria traído, né, e seria julgado justamente, e aconteceria todos aqueles eventos que culminariam na crucificação e morte do nosso Senhor. Mas mesmo numa situação, num momento tão triste, né, ou de profunda ansiedade, Jesus sabia que passaria por isso, então justificaria qualquer momento de repente de isolamento, de chateamento, ou de falar, não, agora eu preciso que vocês me ajudem, ou me sirvam porque eu vou passar por um momento muito difícil. Jesus não se apegou a isso, pelo contrário, ele assumiu a forma de servo, né? Então assim, o servo que lavava os pés, né, das pessoas, ele era considerado o escravo de mais baixa função, e Jesus se colocou nessa posição mesmo num momento tão difícil, né? Ele não pensou em si, mas pensou nos outros. De fato, Jesus mesmo falou em Mateus 20:26 que quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse
que vos sirva. Então a verdadeira grandeza do reino de Deus consiste não em ocupar uma posição ou ter autoridade, mas em servir os outros. Ainda na nossa reflexão que nós tivemos há pouco tempo, na carta de 1 Pedro, quando nós falamos sobre a sujeição, né, às autoridades, nós falamos que no reino de Deus existe hierarquia, né? Então assim, não é... Então a posição de liderança, há posições hierárquicas no reino de Deus, e isso acontece já hoje, né, no reino já e no reino vindouro. A grande questão é que não é que o cristianismo defende o autoritarismo ou que pessoas sejam maltratadas de alguma forma nesse sentido, de forma alguma. Na verdade, o cristianismo, né, e a mensagem do evangelho, ele subverte toda a ordem, né? E é algo que até confunde a gente, porque como a gente já refletiu sobre, no reino de Deus, o líder, aquele que está em posição mais alta, ele não é aquele que vai agir com autoritarismo ou exercer seu poder à força, ou vai usar dessa posição, né, para exercer a força. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina que aquele que é colocado em posição de liderança, de autoridade, ele é aquele que serve. Não é isso que ele diz? Quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja o que vos sirva. Então aquele que é colocado numa posição de autoridade ou de liderança, ele precisa saber ou entender e exercer o papel de servo, né? Aquele que sacrifica, aquele que se entrega. Esse foi o exemplo do nosso Senhor. Isso serve para o marido na sua casa, isso serve para os pais com relação aos seus filhos, isso serve para, né, a liderança da igreja, serve para os governantes, serve para todos aqueles que exercem algum papel de liderança. Então o conceito de grandeza de Jesus, ele se opõe de maneira categórica, né, com relação ao conceito de grandeza do nosso tempo. Então a grande questão é que com demasia, né, nós lutamos por posição para ter privilégios, mas no reino de Deus, aquele que está numa posição de liderança, ele não está ali para ter privilégios, ele está ali para se sacrificar e para servir. Esse foi o exemplo do nosso Senhor. E aí o Jerry Bridges, ele continua desenvolvendo quais são as características do servo, e ele traz uma característica que eu achei muito interessante. Ele fala que uma das características principais do servo é que ele serve para baixo. O que quer dizer isso? É que ele serve para aqueles que, pelos padrões do mundo, estão abaixo dele, né? Numa situação social ou hierárquica abaixo. E o próprio Cristo é exemplo disso, de novo, né? Ele é aquele que serviu, né? Ou como Deus Supremo, ele se fez homem, serviu e serve a cada um de nós até hoje. Em João 13 ainda diz assim: pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo, né? No caso do serviço. Então é muito fácil que a gente demonstre, né, a vontade de servir. De repente aqueles que estão acima de nós, de repente com a ideia de obter algum favor ou de obter alguma lisonja. Mas a verdadeira característica do servo, ele é provada não quando a gente serve alguém que pode nos beneficiar em algo, mas quando nós servimos alguém que a gente sabe que de repente não vai nos beneficiar em nada, nem com mérito, nem com posições. E essa é a verdadeira característica principal, a característica do servo. Lógico que não é só servir aqueles que estão abaixo. Então Deus colocou, como nós falamos, pessoas que estão em posições de liderança acima da gente, seja na família, nossos pais, ou a liderança espiritual da igreja, ou os próprios governantes. Então, sim, nós devemos também servir a eles com fidelidade e confiabilidade, né? De forma que esses líderes tenham confiança em nós, né? Que não sejamos aqueles que estão ali querendo puxar o tapete, né? Ou subverter a ordem, né? Acontece muito hoje essa ideia de que hierarquia é algo intrinsecamente nocivo e que toda ordem, né, precisa ser subvertida. Não é essa a mensagem cristã, né? Então, devemos exercer o nosso papel de servo, tanto para aqueles que estão na visão do mundo numa posição abaixo de nós, né, assim, hierárquica, e também para aqueles que possuem uma posição de liderança e autoridade sobre nós. Então, se nossas responsabilidades para servir nos têm sido dadas diretamente por Deus ou por meio de alguém acima de nós na igreja ou qualquer lugar, não importa, né? Deus exige que sejamos fiéis no desempenho de nossas responsabilidades. E quais são os desafios de ser servo? Lucas 17,
Jesus descreve uma situação que é bastante curiosa. Diz assim o texto: quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário: prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fazemos somente o que devíamos fazer. Então são duas coisas aqui. Primeiro, Jesus relata um contexto da sociedade, né, daquela época, em que o servo, quando ele chegava do campo cansado, o seu chefe, né, o seu empregador, ele não ia chegar: legal, você chegou, senta aqui, vamos comer junto. Ele dizia o seguinte: antes de você sentar, prepara a minha refeição, prepara a minha comida, depois que você preparar para mim, aí você pode comer. E por acaso vai agradecer a esse servo por ter feito isso? Não, o servo não fez mais que a obrigação. Então parece, e de fato né, uma situação ali um pouco de insensibilidade, né, ou de certa forma até de ingratidão desse chefe. Mas o que Jesus está querendo ensinar para a gente nisso? É que se você quer se colocar, né, ou quer viver como servo, e aí não tem jeito, né, a vida cristã é uma vida de serviço. Se você quer viver o cristianismo de maneira real, você precisa colocar no lugar de servo e estar preparado para a falta de consideração e de repente até ingratidão alheia. Quantas vezes a gente faz as coisas na igreja, eu vejo muito isso, né? Quantas vezes nós certamente já vimos pessoas que se desmotivam, saem da igreja, do convívio da igreja, ou não se envolvem porque acham que foram tratadas de falta de consideração, ou não tiveram o reconhecimento ou ali, né, o agradecimento devido com relação ao que ela fez, né, na igreja. Então isso é muito comum. Isso demonstra, na verdade, o quanto nós estamos desejosos, não pela recompensa do Senhor, mas, na verdade, pelo reconhecimento humano, né? Pelas lisonjas, pelo tapinha nas costas, pela ganhar posições. Mas Jesus está dizendo para a gente assim: olha, não espere, né, lisonjas. Na verdade, esteja preparado para a falta de consideração e para a ingratidão mesmo, que muitas vezes vai caracterizar o serviço, seja na igreja ou seja no mundo de maneira geral. Então, quando terminamos o nosso trabalho como servos, depois de termos suportado a falta de consideração e a ingratidão, não haveremos de parabenizar a nós mesmos pelo ato heróico. Em vez disso, devemos dizer com humildade: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Devemos aceitar o fato de que Deus, ao nos chamar para sermos servos, quer que aceitemos a falta de consideração e a ingratidão como partes da vida. Então, lógico que esse não é o modelo, a gente não deve, né, tratar aquelas pessoas que servem a nós dessa maneira. Devemos ser gratos, assim como somos gratos ao Senhor pelo seu serviço, devemos ser gratos uns aos outros. E ele comenta sobre isso aqui também. Na vida cristã, na comunidade, na koinonia, a gente está o tempo inteiro se revezando entre a posição de servo e de servido, né? Entre servir e ser servido. E lógico, quando nós formos servidos, nós precisamos não agir como aquele chefe, aquele patrão, que fala: não vou te agradecer porque você não faz mais que sua obrigação. Nós devemos ser gratos aos nossos irmãos pelo serviço desempenhado, sejam aqueles, né, que estão independentes da posição que ocupe, seja de liderança nossa ou seja de liderados nossos. Então, devemos ser gratos e agradecer pelo serviço que eles desempenham para nós. E também estar preparados para, quando for a nossa posição de servir, não esperar tapinha nas costas, não esperar lisonjas, não esperar reconhecimento, porque esse foi o alerta de Jesus, né? Para que nós desempenhemos nosso papel de servo, para que nós não esperemos lisonjas, porque foi isso que ele padeceu, e ele deixou essa mensagem justamente para nos preparar para isso. É interessante que o autor destaca também uma questão importante: como é que a gente pode ter atitude de servo? Então, depende de um coração disposto. Lógico, um coração que quer reconhecimento é um coração que é, de certa forma, idólatra, né? Ele deseja o louvor de homens. Esse é um tipo de idolatria. E como a gente transforma o nosso coração? A gente não faz isso, né? Quem muda o nosso coração é Deus. Então a gente precisa, para poder termos um coração de servo, precisamos orar e pedir a Deus
Ele transforma o nosso coração através, lógico, das disciplinas espirituais, como nós temos já estudado, inclusive, principalmente no último livro que nós estudamos, o David Mathis. Então pedimos que Deus nos transforme o coração por meio do estudo da Bíblia, da oração e da obediência. E lógico, quando surgir a oportunidade de servir, que nós servamos com diligência, com fervor e não buscando reconhecimento. O autor termina lembrando um texto de Lucas 12:37, que diz assim, bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, encontrar esses servos alertas. Em verdade vos digo que o Senhor, Deus, se preparará e os fará sentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Perceba que a recompensa principal do servo na comunidade cristã, ela não é o louvor das pessoas, ou o reconhecimento, ou posições. Nosso coração como servo, ele tem que estar disposto a servir como para o Senhor, independente de a gente receber alguma recompensa aqui nessa vida. Nosso serviço deve ser motivado pelo nosso amor ao Senhor e também pela recompensa vindoura, aquela que virá quando aí sim Jesus retornar, encontrar-nos alertas, mangas da nossa camisa arregaçadas em serviço a Cristo na igreja. E isso envolve, lógico, não devemos ser ali legalistas e achar que só o serviço na igreja é um serviço cristão, o serviço na nossa casa principalmente. Então isso é uma coisa até dizer assim, que não precisaríamos nem ficar falando, Então, o serviço cristão, ele é total, Ele não é quando você bota roupa de crente e vai para a igreja. O serviço cristão, ele começa no nosso lar, passa pelo serviço na igreja, mas passa também pelo serviço na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola, no ambiente público. Essa é a nossa vida como cristão, como servo. Precisa ser caracterizada em todos os lugares onde a gente estiver. Então, servir faz parte do caráter eterno de Deus. Então, que a gente possa refletir na comunhão e como Deus pode nos auxiliar num coração de servo, disposto a servir, independente de lisonjas, de reconhecimento, de tapinha nas costas, que não almejemos e nem esperemos essas coisas. Sejamos gratos, lógico, àqueles que nos servem, mas quando nós servirmos, lembremos que a nossa recompensa ela é no Senhor, e nós devemos fazer motivados não por lisonjas, mas por amor àquele que de fato se entregou e prestou o principal serviço a nós, que é morrer em nosso lugar na cruz. Que esse seja nossa principal força motriz para o nosso serviço cristão. Boa noite, queridos. Deus abençoe.